certeza, em nome de Jesus, a igreja vai receber a palavra com gratidão, falando: obrigado, Senhor. Eu vou viver tudo que o Senhor está falando comigo. Ô pastor, só Deus sabe. Ele sabe de tudo. Ele sabe. Vamos orar? Vamos orar? Senhor grandioso e soberano Deus, Pai amado, Deus bendito e Deus santo, está aberto, Senhor Deus. Está aberto esse congresso, essa campanha de milagre, de sinais, de maravilha. Eu creio, Deus, em nome de Jesus. Papai, que esse gigante que tem assolado a vida do teu servo, a vida da tua serva, do teu filho, da tua filha, meu Deus, ele vai, se ele não partir em retirada, ele vai cair por terra, vai ser envergonhado, porque a vitória continua sendo da igreja, daqueles que esperam no Senhor, daqueles que confiam no Senhor. Deus, acrescenta a fé desse crente, deste homem, desta mulher, como o filho desta mulher, o filho deste homem, a filha, o esposo, a esposa. Pai, toma causa impossível, porque tem coisas que é possível para este homem, tem coisas que é possível para esta mulher. Dá força para que ele então concretize, dá força para que ele se desperte e ele faça aquilo que está ao controle da mão dele, mas aquilo que não está mais no controle, papai. Papai, depende do milagre, depende, papai, de uma ação do Senhor. Pai, toma em tuas mãos, Senhor Deus. Papai, em nome de Jesus, Senhor, traga, papai, a vida aquilo que está morto, papai. Traga, papai, em nome de Jesus, renovo para aquele que está precisando, Senhor. Dá força para aquele que está cansado, papai. Levanta, Senhor, o caído. Me dá séria. Desperta, papai, aquele que está desatento, que está dormindo, papai. Oh, meu Deus, cura o enfermo, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor Deus. Papai, libera para este homem, libera para esta mulher, Senhor Deus, dons, papai, de maravilha, dons, papai, de aleluia, Senhor, visão espiritual. Papai, batiza com o teu Espírito Santo. Papai, em nome de Jesus, Senhor Deus, levanta no nosso meio homens e mulheres, papai, dispostos em viver, papai, um extraordinário na tua presença. A tua palavra diz para nós entrar com ousadia diante do trono da graça. Papai, em nome de Jesus, papai, promove para esse homem, para essa mulher, papai, um despertamento, um verdadeiro avivamento, papai. Em o nome de Jesus, Senhor Deus. Eu gostaria de que você olhasse pelo menos para um irmão e profetizar sobre a vida dele. Fala: eu creio na sua bênção, em nome de Jesus. Eu creio tanto que eu vou dizer: receba em nome de Jesus. Receba a sua bênção em nome de Jesus. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Oh glória. Fala assim: se não for pela tua fé, agora vai para a minha. Mas que você vai sair daqui com posse de vitória, você vai. Você saia com posse de vitória em nome de Jesus. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Irmão, não preciso nem saber. Aquele que está no controle de todas as coisas, Ele sabe. Dá uma salva de palmas para Jesus. Nós vamos continuar ouvindo Deus falar conosco. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Oh glória, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui. Eu sinto a glória de Deus na casa. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesse lugar. Eu sinto a boa mão de Deus, o socorro bem presente. Aleluia. Quando você vem para a casa do Senhor e fala: Jesus, eu vou. Mas quando eu chegar lá, o Senhor toma conta dessa situação para mim. Não é mais sua. Está na mão daquele que você depositou. Aleluia. Quando você dobrou o teu joelho, você chorou, você orou. Creia. Creia. O Senhor, Ele vem quando não tem mais o que nós fazermos. Aí Ele vem. Porque perdeu toda a força natural. Aí vai entrar quem pode. Aí vai entrar quem te chamou, quem me chamou. Aí vai entrar aquele que me conhece, que te conhece.
Aí vai entrar aquele que sonda a nossa intimidade. Aí vai entrar aquele que conhece quando a gente está sozinho. Aí vai entrar aquele, aleluia, Labachure Candarácia, que me conhece, que te conhece, quando você fala assim: Pai, toda a minha possibilidade natural, humana, se esgotou. E Jesus fala: te aquieta, filho, porque agora tu vai conhecer quem tu levantou a mão para servir. Jesus. Vamos abrir lá sua Bíblia. Samuel 17. 1 Samuel 17, eu quero estar lendo desde o 40 aqui. Davi mata Golias. Glória a Deus. E tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e as pôs no alforge de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda, e foi chegando-se ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhes levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará a mim, a minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial. Dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva com espada e saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra. Ele vos entregará na vossa mão. Você crê? Você crê? Você crê? Pode sentar dando glória a Deus. Pode sentar exaltando a Jesus. Eu não sei, como o pastor disse, qual é o gigante que você veio para essa casa hoje. Eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado nos últimos tempos. Eu não sei que gigante quis te parar por algum tempo. Eu passei por esse gigante. Eu passei por esse gigante por um período da minha vida. E nessa noite, o Deus dos exércitos, o Senhor que pode todas as coisas, habita aqui no nosso meio. A única coisa que nós precisamos ter é coragem, confiança, humildade e entender que sozinho a gente não chega em lugar algum. Mas quando a gente deixa o nosso gigante entender que tem alguém maior do que eu, maior do que você, maior do que o gigante que nós estamos enfrentando, que é Deus, ele só tem a tendência a cair. E nessa noite, esse gigante que tem paralisado o teu ministério, que tem paralisado o teu jejum, que tem paralisado a tua oração, que tem paralisado a tua busca, vai cair por terra. Eu fico imaginando, aqui nessa palavra, se Davi não entendesse a chamada, o propósito
de Deus e a obediência de entender que o gigante era super grande, gigantesco, forte, amedrontava toda aquela região. Mas ele tinha um Deus que ordenou ele pegar 5 pedrinhas só. E um estilinguinho assim para lançar ali aquela pedrinha. Mas ele entendia uma coisa. O poder não estava na pedra. O poder não estava no lançador da pedra. Mas estava na ordem dada, que vinha do Senhor, que vinha de cima, que vinha capacitar ele, que estava com ele. Então ele não precisava ter medo, era só ir. E ele foi. Quantas vezes eu e você? O gigante vem, a peleja vem, a luta vem. E a gente olha para a nossa capacidade natural, cinésia humana. Eu não vou dar conta. É muita coisa para mim. Se eu tivesse que pelejar sozinha, eu nem estaria aqui hoje. Mas quando o gigante vem, a gente entende que 5 pedrinhas é o suficiente. E que nessa noite seja para mim e para você a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, se posicionar na madrugada quando você acorda e você fala, eu perdi um sono essa noite, não foi. É o Espírito Santo te convidando para uma intimidade. Às vezes a gente acorda e Deus só quer que você desça da tua cama, coloca o teu joelho no chão e ainda que tu não tem uma palavra para falar, mas sai lágrimas quentes dos teus olhos, é o suficiente para o gigante cair. Quantas vezes a gente olha para o Senhor e fala, Deus, eu não tenho nada para oferecer. Mas aí alguém te liga. E você vê que tem um gigante maior afrontando alguém. Consumindo a paz de alguém. E aí você olhar para dentro de você e você vai falar assim, a minha luta não é nada. O que eu estou passando diante do meu irmão não significa nada. Você passa a mão no telefone e já vira um gigante ali em Cristo e fala, vamos orar. E Satanás ele cai por terra. E aqui Davi, ele tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pôs no alfage de pastor que trazia com ele e lançou mão. E foi, chegando-se ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, o que levava o escudo ia diante dele. O filisteu confiava no tamanho dele, na força dele. E Davi confiava só em Deus. E o que essa palavra quer dizer para mim e para você aqui nessa noite? Irmãos, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o jeito que você chegou aqui. Eu não sei a luta que você está enfrentando. Eu não sei como está a sua comunhão com Deus. Eu não sei o que você tem falado para Deus antes de você sair da tua casa e vir para cá. Falar, o pastor colocou no coração dele aquela campanha. Aleluia, que o gigante vai cair. Eu, no meu olhar, Jesus, é impossível. Porque eu estou lidando com algo que não está no sobrenatural. Que não está na minha capacidade humana. Mas eu vou lá, Senhor, eu vou sentar naquele banco. E eu quero saber o que vai acontecer. Oh. Você veio para o lugar certo. Você veio para o lugar certo. Porque quem cuida de mim, quem cuida da minha intimidade, quem cuida da sua intimidade, quem cuida daquilo que você pensou lá na sua casa, quem cuida daquilo que você ouviu essa semana, ainda não está cochilando. É o Deus vivo que está aqui nessa noite. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão
para tu vires a mim com pau? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Muitas das vezes, irmão, você tem medo quando alguém fala assim para você: olha, não vai vencer não. Seu deusinho, isso que você está vivendo? Quero ver o que eu vou fazer. Irmão, isso não significa nada. Tem que crer, tem que saber. Eu tenho um Deus sobre toda a terra e céu, sobre o mar. Eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu tenho um Deus que quando Ele olhou para mim, Ele achou em mim graça. Eu tenho um Deus que quando olhou para você, Ele achou em você graça. Eu tenho um Deus que quando olhou para nós, Ele achou nós em graça. Ele sabia que nós ia passar o que nós estamos passando, que ia ser tempos difíceis para nós, mas que em todo o tempo o Senhor estará conosco. Quantas vezes, irmãos, a gente olha para a nossa capacidade humana, Sinésia dizendo, e vê aqui nessa palavra dizendo: eita, Golias foi grande, foi gigante, amaldiçoou Davi, mas Davi tinha certeza de uma só coisa: ele não foi no nome dele, ele não foi no nome do pai dele, ele não foi no nome da tribo, ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. E quando alguém duvidou que ele seria capaz, porque ele era de pequena estatura, porque ele era uma pessoa para olhos de muito frágil, mas ele entendia que quando ele era pastor lá enfrentando os leões, enfrentando lá a dificuldade para guardar as ovelhas do pai dele, o Senhor era com ele. Ele entendia que se ele fosse, ele tinha capacidade em Deus de vencer. E você aqui nessa noite? Você tem olhado para a tua luta, para o teu problema, e você tem sentido que você tem capacidade de vencer em Jesus? Você olha para essa guerra, para essa enfermidade, para essa luta interna, para o amigo difícil do trabalho, para aquele que te afronta, para aquele que quer te humilhar, quer te diminuir, porque você é diferente, porque você serve um Deus, porque você tem um Jesus. Você tem abaixado a cabeça, você tem levantado a tua cabeça em Cristo para enfrentar o gigante. Davi, ele foi além porque ele entendia. E quando ele chegou ali, no 45, ele disse assim, ó: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quem é o seu adversário diante de um Deus tão poderoso desse? Irmãos, daqui para frente, a gente todo dia vai ter um gigante para lutar, para vencer. Cada dia que passar, Jesus está voltando. Cada dia que passar, nós vamos ter mais afronta. Porque a palavra vem dizendo que muitos serão aqueles que serão chamados, porém poucos serão os que serão escolhidos. Por quê? Deus chama a todos. Escolhidos são poucos. Porque quando Deus chama, você aceita Jesus, é aquela maravilha, é aquela coisa boa. Aí no primeiro encontro que Jesus fala: agora, filho, você tem o chamado de pastor, você tem o chamado de pregador, você tem um chamado, ele é levita. Aí o Senhor fala: agora eu vou preparar você para o teu chamado. Vai vir a primeira afronta, vai vir a primeira luta, para formar em nós um caráter, para formar em nós o propósito do chamado. E aí eu quero entender como que nós entendemos isso. Na hora que você fala assim: ah, Jesus, naquele fogo quente, que aceitou Jesus, quando você é batizado com o Espírito Santo, que não passou por nada ainda, você fala: meu Deus, vê o que vier, pode contar comigo, eu estou aqui, Senhor. Aí vem a primeira adversidade.
O senhor fala, é mesmo, filha? Eu estou gostando disso. Quero ver. Eu falava para Deus. Falava, Senhor, eu quero ter experiência. Eu quero falar de filho. Eu quero falar de família. Eu quero pregar Jesus. Eu quero subir a morro, descer a morro. Mas ainda não tinha passado por nada. E quando eu comecei para as vigílias e orava e tal, um dia eu comecei a orar e o Senhor começou a falar no meu coração. Eu estou visitando a tua casa. Eu estou entrando no vício. Eu estou não sei o quê. Eu orando e o Senhor falando na minha voz, falando na minha boca. E eu parava para escutar a minha própria oração. Deus falando comigo. E eu falava, Jesus, na minha casa? O que que tem na minha casa? E um dia, eu fui convidada para sair lá de Santo André, e lá para Campinas, orar para um rapaz, que a mãe prendeu no quarto, porque era viciado em crack, e ficava preso numa mata dias e dias. E ela perguntou, você pode vir aqui orar pelo meu filho? Falei, posso. Fui. Quando eu cheguei lá na casa, ela falou, olha, Sinésio, ele está lá em cima, no sobrado. Trancado no quarto desde ontem. Porque ele chegou, tomou banho, e eu tranquei ele no quarto para esperar você chegar. E aí eu falei, eita Jesus, isso aí está um pouquinho a mais para mim, né? Que negócio é tenso. Falei, esse gigante aí, Senhor, será Deus? Mas, irmão, quando você está na batalha, você tem que ir até o fim. E conforme eu ia subir na escada daquele sobrado, eu ia vendo uma glória de Deus que ia tomando o ambiente. Aquela glória ia subindo, e subindo, e subindo, e subindo. E quando aquela mãe abriu a porta daquele quarto, aquele montinho de osso sentado em cima de uma cama, lá no fundinho do quarto, lá no cantinho da cama, ele começou a gritar, não, irmã, você não pode chegar até mim. Você não. Eu falei, eu não atravessei a Macedônia para chegar até aqui e voltar dessa porta para fora. Mas eu digo uma coisa para você, fique em pé em cima dessa cama, porque eu vou subir aí junto com você. E eu subi. Orei pelo aquele moço. A minha carne, ela tremia. Porque ali só estava couro e osso. Desfigurado. Oramos, fizemos ali a oração que o Senhor mandou. A mãe falou que ia trancar. Eu falei, não tranque. Solte. Nós já oramos. E agora nós temos que confiar. Passaram-se 6 meses. E esse rapaz, um dia, ele me ligou. Falou, irmã, é o David. Eu falei, David, glória a Deus. Falou, irmã, daquele dia, eu nunca mais coloquei uma pedra de crack na minha boca. Eu tinha perdido a minha esposa, eu tinha perdido meu trabalho, eu tinha perdido meu emprego, eu tinha perdido a minha dignidade. Hoje o Senhor me deu uma empresa, Deus me deu uma minha esposa de volta, restaurou a comunhão com os meus filhos. E Deus está me ungindo, pastor. Deus faz ou não faz? Deus está aqui ou não está aqui? Jesus ainda é o mesmo. Não é o Deus que restaurou a vida de David, não. Ele está aqui para restaurar a minha vida e a tua vida também. Aleluia. Eu quero saber qual é o gigante que está aqui te impedindo de crescer, de orar, de pregar, de ministrar, de louvar a Deus. Eu quero saber qual é o Satanás que tem se levantado para roubar a tua comunhão com o Senhor, para te fazer desvencedor, para te deixar de cabisbaixo. O Senhor, Ele não mudou e nele não há variações. Todo demônio que se levanta na minha casa, na tua
sua casa. Deus está dando ordem aqui. Gigante vai cair por terra, porque eu e você somos mais que vencedores. Nós servimos Jesus, que para Ele não há limitações. Quem limita o nosso Deus sou eu e sou você. Mas Jesus está aqui dizendo: filho, vai para frente, vai à luta, creia. Eu já te dei poder, eu já te dei unção, eu já coloquei nas tuas mãos, aleluia, o poder da palavra. Seja profeta na tua casa. Uma vez o Tiago foi lá em casa orar. E falou: irmã, vim aqui orar, senti de Deus. Luca está aí? Falei: tá. Falei: pode orar, irmão. O irmão já veio ali naquela palavra de Daniel, falando de Maria. É ali, começou a falar ali, começou a falar. Falou de Daniel, falou de Maria, que escolheu a melhor parte. E foi falando ali, Deus foi usando ele. E daqui a pouco o Senhor me incomodou. E você tem que ser profeta na sua casa. E eu virei o dedo para o Luca e falei: Deus está falando ao meu coração que você tinha um negócio para essa tarde às 17 horas. Se você for, você não vai voltar de lá com vida. E ele começou a chorar. Porque era verdade. Não tinha possibilidade nenhuma de eu saber, porque eu era mãe dele se não fosse Deus falar. Então, irmão, seja profeta na sua casa. Toma um pouquinho de força que te resta. Se levanta, derruba o gigante. Satanás, ele tem que se envergar, porque Deus é maior. Deus quer levantar uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo. Você é batizado em língua, renove, fala em línguas. Quem não é, irmão, não se acomode, vai buscar o dom. Deus está para distribuir, para entregar. Labachure candarácia. Quando eu era nova convertida, eu falava: eu quero ter esse negócio aí, eu quero falar em línguas. Jesus, eu quero ser cheia, eu quero mais de ti. E às vezes eu vinha do serviço cantando, louvando a Deus. Eu andava 40 minutos a pé para ir trabalhar e para voltar para casa. E às vezes via aquelas línguas na minha boca. Eu falava: não, Deus é da minha cabeça. Não é o Senhor, isso é coisa de mim, tanto que eu quero. E não era. Era o Espírito Santo me visitando. Ele não mudou. O Senhor, Ele não mudou. Às vezes a gente está em casa, vê um louvor na nossa cabeça. Você começa a louvar, o Espírito Santo vai te tomando ali. Deus vai te tomando, daqui a pouco você está falando em língua. Daqui a pouco você para tudo. Daqui a pouco você começa a orar. Daqui a pouco você começa a se encher de Deus. E é isso que o Senhor está com saudade de nós. O Espírito Santo ainda tem saudade de quando a gente sentia a graça dele lavando louça na pia. Irmãos, Ele não mudou. O Senhor é o mesmo. Ele ainda quer contar com uma igreja cheia do Espírito dEle. Que quando você dobra o teu joelho ali, se alguém está orando, se não está, não importa. Ao dobrar o teu joelho, tu sinta a graça do Espírito Santo. Oh, irmão, coisa boa é quando você está cheio de luta, cheio de batalha, que o inimigo colocou no teu coração para você não vir. E aí você fala: eu vou. E é aquela batalha. E quando você chega aqui, você cumprimenta quem está no teu caminho, mas você fala: Deus, eu preciso dobrar o meu joelho nessa cadeira. E ali o Espírito Santo te enche de tanta graça, de tanta comunhão, de tanta presença, que você fala: Deus, eu nem sou digna, mas obrigada, Senhor, por chegar até aqui. Ele não mudou, não. Ele continuou o mesmo. Davi, ele tinha essa confiança, que ele não estava indo no nome dele,
que ele não estava indo para mostrar um ego dele, que ele não estava indo para mostrar que ele era capaz, que ele aprendeu, aleluia, soltar pedrinha nos leões, não era nada disso. Ele entendeu, aleluia, que o Senhor capacitou ele para vencer algo que estava amedrontando pessoas naquele lugar. E quantas das vezes você sabe que alguém está passando por uma luta, em vez de você falar, não, Jesus, espera aí, vou chamar a irmã fulana, não vai chamar irmã nenhuma, é você que é para ir lá orar, irmã, quebrar o gigante do teu irmão. Não tem que chamar ninguém. Deus quer te levantar, o Senhor quer te capacitar. Aí Ele envia uma situação para você. Aí você fala, não, vou mandar uma mensagem para o pastor Ricardo, para o pastor Expedito, para ele orar. Não. Deus quer ter intimidade com você. Ele quer que você se levante. Ele quer que você ore. Ele quer que você fale, não, Deus, eu não posso, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu vou orar e essa pessoa vai receber vitória, no nome de Jesus. Irmão, no meio de uma grande luta que eu estava passando, nova convertida, uma pessoa um dia chegou em mim e falou assim, olha, eu escuto você aí da sua casa e eu quero que você ore por mim. Eu falei, eu? Imagina. Mãe, eu não. Ela falou, olha, a sua oração tem chegado aqui em casa. E eu senti de Deus, de você orar por mim. E eu parei por um instante, nova convertida, não sabia nada. Mas Jesus queria que eu fosse. E eu relutei, viu? Fiquei umas 2 horas ali em casa, andava para lá, olhava para cá, abria a Bíblia, fechava a Bíblia, falava, Jesus, eu vou. É complicado. Fui porque a mulher insistia. E ao passar do portão da casa dela para dentro, já era Deus no negócio. O Senhor alcançou de uma forma extraordinária. Porque, irmão, não é força minha, não é força sua. É o que o Senhor tem para o momento e para a situação que Ele entregou na minha e na tua mão, e é nós que vamos dar. Tinha uma moradora lá onde eu estava trabalhando, no outro condomínio, e ela me ligou um dia e falou assim, olha, eu vou me matar. Aqui está tudo cheio de sangue. Eu falei, misericórdia. Eu não podia subir. Não podia largar meu trabalho. Olhei para os 4 cantos, não via ninguém, e falei para ela, fecha os teus olhos, que eu vou ordenar. Satanás vai sair da tua vida agora. Orei. Porque você tem que ter ousadia. E Deus é tão bom que todo o tempo que eu estava orando, tirei uma palavra para ela, tinha uma Bíblia lá, não passou ninguém, não ligou ninguém, não chegou ninguém, porque Deus tinha determinado aquela hora e aquele momento para isso. Tenha medo não, igreja. Não tenha medo do seu chamado. Não tenha dúvida do seu chamado. Não tem certeza daquilo que o Senhor fala primeiro conosco. E depois Ele vai confirmar na boca do profeta. E às vezes quando Deus fala com a gente fala, Deus, eu estou ficando louca. Acha, olha o que eu estou pensando, não é o próprio Espírito Santo falando com você. Quantas vezes Deus mostrava uma situação para mim, eu falava, Senhor, isso deve ser imaginação, estou pensando demais. Ia para o joelho orar, fazia prova com Deus, e Deus trazia a situação. O Lucas, uma vez, sumiu. Eu não sabia onde ele estava. Perguntava para um, ninguém sabia. Perguntava para outro, ninguém sabia. Lucas, ele estava lá em Guarulhos, traficando. E um dia orando, o Senhor falou, mostrou para mim o lugar exatamente como era. E o Senhor falava assim, Ele vai te ligar. E você vai falar para ele escapar com a vida dele, porque senão você vai lá buscar um montinho de osso furado de bala. Eu falei, Deus, se é o Senhor que está falando comigo, o Lucas vai me ligar amanhã 2 horas.
Almoçamos e nada. E foi dando tempo, deu 2 horas, 14 horas, o Luca me liga. Minhas carnes tremiam, minha perna bambeou. Falei, Jesus, dá estrutura. E vamos lá. Eu falei para ele, ó, em primeiro lugar, não é sua mãe que vai te atender. Deixa eu ser profeta primeiro, depois você fala comigo. Deus me mostrou. Eu vi. Você, assim. Declarei o ambiente que ele estava. E ele começou a chorar. Chorou. Mas você não tem que fazer nada por mim, ele falava. Eu falei, eu só vou te falar uma coisa. Escapa pela tua vida, porque se você não fizer o que eu estou dizendo, que Deus ordenou, eu vou buscar aí um montinho de osso. No outro dia, 10 horas da manhã, ele falou, mãe, tudo que você falou aconteceu. Eu estou saindo daqui agora. Mas, tem um mas. Tem um preço a pagar. Tanto, X. Eu não tinha. Eu falei, vem. O Deus que ordenou é o Deus que prepara. E ele veio. E está aí, até hoje. Porque o Senhor é bom. Porque nós temos que dar lugar para Deus. Porque nós temos que esquecer a minha dor, a sua dor, o seu problema e ser profeta. Eu imagino que o irmão Éder, na hora que ele viu a situação que ele passou por esses dias, ele teve que deixar Deus usar ele. Tem escolha, irmãos. Não tem escolha. A gente tem que ser de Deus. Tem que ser profeta. E nos dias atuais, Deus vai levantar homens e mulheres nessa terra. Jovem, crianças, que vai fazer a diferença. Que alguém vai chegar, Emanuel, e vai falar assim, o que você tem? Eu te odeio. E aí você vai falar, glória a Deus. Amém. É isso. Alguém chega para nós e fala, eu te odeio. E você vai dizer, amém. Glória a Deus. Porque não é ela. É o adversário que está atuando naquela vida por conta da presença do Espírito Santo na minha e na tua vida. Deixa odiar, irmão. Enquanto Satanás está nos odiando, Deus está nos amando e fazendo a gente crescer dia após dia. Viu? Deixa ninguém roubar teu brilho não, Leandro. Sabe? Às vezes vem coisa que quer roubar o nosso brilho. Quer roubar nossa comunhão. Quer mostrar fraqueza. Quer que você seja fraco. Quer que você seja pequeno. Mas você vai colocar diante de Deus e falar, Senhor, quem me colocou aqui foi o Senhor, quem me chamou foi o Senhor, quem me capacita é o Senhor. Ainda que Satanás se levanta, o gigante hoje ele cai por terra, porque Deus está te dando vestes novas no Espírito Santo. Aleluia. Davi nos ensina que um coração humilde, puro, pode ter dócil, escolhido de Deus. Essa característica que Deus está procurando em nós. Um coração humilde, um coração dócil, um coração aquebrantado, um coração adorador. Que a adoração eleva o nosso nível com Deus. É quando tudo está bem difícil e você louva a Deus. Fala, Senhor, pelas minhas possibilidades eu não venceria, mas o Senhor pelejou comigo e eu te louvo. Deus quer levantar, está levantando, está capacitando homens e mulheres para fazer a diferença nessa nova geração que está vindo aí.
Irmão, nós vamos passar por situações que está chegando. Você está vendo agora, né? Tudo é a inteligência IA, né? Isso. Que vai dominar tudo. E os cristãos estão onde? Né? Irmãos, é tempo. Quando Deus colocou no coração do pastor de fazer essa campanha para derrubar o gigante das nossas vidas, é porque o Senhor quer levantar homens e mulheres revestidos, cheios da unção, cheio do poder de Deus, cheio da autoridade, que o Senhor repreenda toda a timidez que não é de Deus, que não vem do Senhor, a timidez cai por terra, que quando você subir aqui e fala, Deus, eu não tenho, mas o Senhor tem, capacita, abre a minha boca, abre os meus pulmões, para eu falar na autoridade do teu Espírito. Irmão, tudo que nós passamos serve para uma coisa. Ou eu cresço, ou eu diminuo. Mas como quem está no controle de tudo é Deus, a gente vai crescer. Ter experiência, testemunho para contar. Que às vezes a gente fala, é tão bonito ver fulano contando testemunho. É tão bonito a irmã falar que Jesus faz. Eu nunca passei por uma experiência dessa, mas nem queira. E se passar, aleluia, dá lugar para o Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo. Se incomode com a situação que você se encontra. Fala, Deus, eu sou batizado, eu quero ser renovado. Renova minhas línguas. Se não é batizado, fala, Jesus, eu quero aquela unção. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo você busca em casa. Começa a orar na tua casa. Quando eu quis o Espírito Santo, falei para minha irmã que era nova convertida também, falei, nós vamos orar. Porque Deus vai nos batizar com o Espírito Santo. E aí tinha uma outra irmãzinha que falou, eu também estou junto com vocês, eu quero. E ali todo sábado, depois do culto, a gente fazia vigília, nós três. E começamos a orar. Deus batizou as três no mesmo dia. A oração começou meia-noite e veio terminar 7 da manhã. E logo depois eu ia me mudar daquele lugar. E quando estava perto de eu me mudar, as pessoas falaram assim, a irmã vai se mudar daqui, mas você tem noção que enquanto vocês oram, a laje, porque eu morava numa favela, a laje aqui em cima, tem mais de 30 pessoas orando com você em cima da laje, porque nós não temos coragem de ir na tua casa orar com você. Porque a tua casa está cheia, a gente não sabe se cabe nós lá dentro. Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas para quem estava ouvindo, a minha casa estava cheia. E na última vigília eu falei, pode vir. Jesus tem negócio aqui para nós. E foi bênção. Então, irmão, não se acomode não. Busque. Vai buscar. O gigante ele vai cair por terra. E nós somos mais do que vencedores. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmãos, aonde nós passar tem que saber que há Deus em nós. Eu sou Israel de Jesus, você é Israel de Jesus. Aleluia! Nós somos o Israel de Deus. E aonde eu e você passar, vai entender que tem um Deus conosco. Aleluia. Tem que entender, irmão. E às vezes eu não preciso nem falar nada. Ó. Outro dia, o menino falou assim para mim, Sinésio, você é estressada? Eu falei, não. Você é brava? Falei, não. Você se aborrece com pouca coisa? Falei, não. E depois ele começou a me afrontar. Falei, mas menino, Jesus, capeta é sujo, né? E eu
Ganhei bolo, dei para ele. Levei pão, dei para ele. Levei trufa, dei para ele. Aí depois ele ficou olhando para mim e falou: eita, Sinéia, Deus é bom, né? Eu falei: Deus é bom. Você é crente? Eu falei: sou. Ele falou: olha, eu tenho tanta vontade de ir para a igreja, minha esposa é católica. Eu falei: vai para a igreja, moço, que se você ficar firme lá, ela vai também. Irmãos, é eu agir. E às vezes não preciso falar nada. Tem que agir. Sem confronto, sem nada. A paz que está em nós, ela excede todo entendimento. Aleluia. O Cristo que está em nós, Ele nos dá temperância, Ele nos dá sabedoria. O Senhor, Ele nos dá condições, aleluia, de você ser ofendido, agredido, e você ter paz para conduzir, porque tu sabe que quem está no controle do negócio ainda é Deus. E se o Senhor está no controle, pode levantar o inferno inteiro, com a capetada toda, que vai cair por terra, e o nome do nosso Jesus será glorificado. E é por isso que o Senhor colocou essa campanha aqui nessa igreja. Para a gente entender que o gigante, irmãos, não é na força do braço, não é na força da língua, não é na força do nosso caminhar, mas é na oração, é no joelho, é entregando para o Senhor e dizendo: Deus, essa peleja não é minha, essa peleja é tua. E o Senhor capacitou para eu vencer, para você vencer, e para que o nome dEle seja glorificado aqui, ó, nessa palavra, na Bíblia. É aqui que o nome do Senhor tem que ser glorificado. Às vezes, irmão, nosso filho apronta alguma coisa, ele acha que você vai brigar com ele ali naquela hora, que você vai fazer alguma coisa, faça nada. Quando ele menos esperar, você chega e fala: agora nós vamos conversar, meu queridinho. Esqueci não, é agora. Você vai pegar uma hora que você está calmo, que ele não espera, e que ele vai dar ouvido para o que você vai falar. Quem é glorificado? Jesus. Quem é glorificado? Deus. E é disso que o Senhor espera de nós. Que nesses últimos tempos agora, a gente entende que quem está na nossa frente é o próprio Deus. Quem está guerreando a nossa guerra é Deus. Quem está na nossa frente é Jesus. Quem está cuidando de nós é o Senhor. Quem está pelejando por nós é Deus. Quem cuida da minha e da tua família é o Senhor. Quem cuida dos nossos filhos é o Senhor. Quem cuida dos esposos de quem tem é o Senhor. Quem cuida das esposas é o Senhor. Quem cuida, irmãos, aleluia, do ambiente que você trabalha é o Senhor. Quem cuida da sua estrutura emocional é o Senhor. Quem cuida do seu coração é o Senhor. Quem cuida da sua mente é o Senhor. Quem cuida, aleluia, de tudo que você coloca nas mãos dEle. Não se precipita com teus pés em fazer nada. Tem coisa que a gente olha e fala: meu Deus, se eu abrir minha boca aqui ainda vou passar por errada, tanto certa. Então se cale. Deixa o gigante. Que o Senhor vem e vai te dar a estrutura certa. Que o Senhor vai te dar a arma certa, a pedra certa. Que você vai lançar é uma só. E o inimigo vai cair por terra. E o nome de Jesus será glorificado. E o nome do Senhor será glorificado. Que você saia daqui nessa noite de posse de vitória. Entendendo que essa peleja não é sua. Entendendo que essa peleja é do Senhor. Entendendo, aleluia, que ao findar essa campanha, você vai ter novidade aqui para contar. Você vai ter história aqui para contar. Você vai ter testemunho aqui para contar. Você vai dizer: olha, eu não consegui, eu não saberia o que fazer, mas o Senhor deu estratégia. O Senhor foi à frente. Deus me ensinou, aleluia, de que maneira lidar com a situação. E eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia. E aquele que está esperando você entrar numa direção errada, vai perder a direção, viu, irmã Gilda?
vai perder o controle, Mangilda, aleluia. Porque não é na força da língua, não é na força do braço, minha irmã, mas é na oração, é no calar, é falar: Jesus, essa peleja, labachura e candarácia, não é minha, mas eu creio na minha vitória. Até aqui eu chorei, mas a palavra do Senhor diz: o choro dura uma noite, mas a alegria veio amanhecer. Nesse Deus não há variações, viu? Descansa o seu coração, mulher. Abra a tua boca, aleluia. Quando alguém liga e fala: irmã, ora comigo. E às vezes você fala: Jesus, eu estou passando uma luta tão grande. Senhor, como que... Ore, que enquanto tu estiver orando, o Senhor vai estar trabalhando na tua causa. Enquanto você estiver intercedendo, o Senhor vai estar restaurando o seu problema. Quando a gente esquece, irmão, da nossa batalha. Quando a minha mãe ficou doente em casa, minha casa virou igreja. Teve campanha, teve mulher que engravidou, teve gente que abriu porta de emprego, teve gente que mudou de salão. Deus fez tanta coisa naquele período, porque eu não poderia sair, mas Jesus levou as pessoas até lá, levou providência, levou irmãos para orar, teve campanha, teve restauração, teve de tudo naquele lugar. Porque, irmão, não é a situação que nós estamos vivendo que vai nos paralisar. Às vezes a gente até encurva, como a palmeira, porque nós não somos de ferro. A gente é ser humano. E tem coisa que abate mesmo. A gente se encurva, mas fala: Jesus, toma minha mão, me ajuda, porque eu vou levantar mais forte do que eu estava. E Ele levanta, irmão. Tem luta que a gente passa, que a gente fala assim: ó, Jesus, a minha vontade é falar assim para o pastor: pastor, me dá aí uns 2, 3 meses, 1 ano, sei lá. Deixa eu aqui quietinha, quietinha, quietinha. Mas é vontade de Deus para a nossa vida? Não é, irmãos. Na minha pior dor da minha vida, o pastor chegou em mim um dia e mandou um recado falando: você vai pregar. Eu falei: eu? Irmão, coração sangrando, esfarrapado, espartilhado. E aqui eu vim, por obediência. Não é porque a gente tem nada, porque a gente é nada, não é por obediência. Primeiro a Deus e depois a Ele. E eu vou falar uma coisa. E o Senhor não deixou eu parar por nenhuma dor das que eu já passei. E não foi uma só, não, foi várias. De chacoalhar a estrutura, da palmeira envergar e quase ficar lá, mas voltou. Porque quem está no controle da minha vida, da sua vida, é Deus. Quem levanta, quem capacita, quem estrutura nós, é Deus. E aqui estamos para dar glória a Deus, para Satanás cair por terra, para o nome do Senhor ser glorificado, exaltado, e entender que Golias venceu o gigante. O teu gigante nessa noite vai ser vencido em oração, em jejum, em profecia. Eu profetizo: todo gigante caia por terra aqui nessa noite. Todo aquele que está tentando te paralisar, todo aquele que tentou, aleluia, te enfraquecer, perde força nessa noite. Que você saia daqui, aleluia, revestido, entendendo que o teu chamado ninguém vai parar. Aleluia. Que quando o Senhor falar para você, você vai dirigir culto, você vai pregar, você vai fazer, não olha para a situação, fala: Jesus, eu vou, porque o gigante cai por terra e o Senhor está comigo. Aqui é lugar de batalha, irmão, mas é lugar de vitória. E nós somos mais do que vitoriosos aqui nessa noite. Inicia hoje essa campanha. Mas eu quero dizer para você que Jesus assinou embaixo, quando Ele colocou no coração do pastor. Aleluia. Porque Ele quer uma igreja forte. Ele quer uma igreja que quando chegar o endemoniado, como esse moço chegou aqui agora, isso aqui, irmão, é testemunho de que Deus está presente nessa casa. Isso aqui é para dizer: Jesus está aqui, Ele está enviando.
endemoniando. Aleluia. Passou lá, escutou e entrou. Aleluia. E nós está fortes aqui para colocar a mão e falar: demônio, sai da vida dele. E ele sair daqui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Sair daqui salvo, cheio da presença de Jesus, como eu e você estamos. Sair daqui de posse de vitória. E falar: eu fui naquela igreja, de lá eu saí curado. Porque ali tem homem e mulher de Deus, direcionado pelo Espírito Santo. Perca tempo não, igreja. Deixa o Senhor te encher. Deixa Jesus renovar suas línguas. Deixa o Senhor te tomar. Deixa Jesus, aleluia, te dar vestes novas espirituais. Aleluia. Tem vezes, irmão, que nós começamos a buscar, Deus muda a língua. Você fala um tipo de língua, daqui a pouco Deus dá outro. Daqui a pouco o Senhor renova e vai renovando, Vai te usar para profetizar. Vai te usar para revelar o oculto, profundo e escondido. É esse povo que Jesus quer. Esse povo que Ele está chamando. Levante-se do seu lugar, não deixe se incomodar. Fala: Senhor, eu quero, Jesus. O pastor Expedito disse que vai ter vigília aqui. Venha com propósito. Fala: Senhor, eu vou com propósito de ser batizado com o Espírito Santo. Já se consagra a semana inteira. Já vigia a língua. Já vigia a sua atitude. Fica, irmão, zerada com Deus. Que quando você chegar aqui, aleluia, começou a falar, aleluia, glória a Deus, já vai rolar a língua. Deus tem propósito com isso. Venha nesse propósito, irmãos. Semana que vem vai todo pregador aqui. Já vem e fala: Senhor, quando eu quero ser batizado com o Espírito Santo também, Jesus, o gigante vai cair por terra. Eu quero também, Jesus, eu quero, Deus, eu quero, Senhor. Você vai chegar aqui, irmão. Não perca tempo com conversa, não. Dobra o teu joelho e vai orar. Quando a gente ora, Deus opera. Viu? E eu quero que você saia daqui dessa noite entendendo que o seu gigante caiu por terra. E que o Senhor está te dando vestes novas de louvor e adoração, viu? Para você se levantar lá. Vem, pastor. Para você se levantar lá. E eu quero falar para você. Você que o seu gigante está maior do que você. E quiser vir aqui na frente, ó. Receber uma oração. Receber uma unção. Sai do seu lugar e vem. Deus, Ele tem renovo para a tua vida. Enquanto a irmã vai louvar, o pastor vai vir para cá, o pastor Expedito vai vir para cá. E eles vão estar ungindo você. Viu? Para você sair daqui de posse de vitória. Em nome de Jesus. Saudamos os irmãos com a paz, Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor depois dessa palavra poderosa. Eu creio que todos aqui saíram com a sua porção. Amém? Nós viemos exaltar o nome do Senhor em nome do Senhor Jesus. Eu não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Mas a seleção nada pode intercalar o louvor do meu coração. Os manjares eu lavo mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer.
Ele é. Aleluia. Declare comigo esta noite. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não tenho nome de Jesus. Escolhe uma mão aí, ora por ele. Olha para o irmão do teu lado, da tua direita, e ora por ele. Ser profeta de Deus na vida dele. Profetiza na vida desse irmão e dessa irmã. Ai, pastor, quem sou eu? Você é filho de Deus. Você é uma serva de Deus. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ei, quem me dá série, me contará. Irmã Gilda, ora por essa menina, ora por essa moça. Quem me quer, tu que me... Irmã Esther, ora pela irmã que está na tua frente aí. Essa irmã que está na tua frente, vai, irmã Solange. Ora por essa irmã que está na frente aqui, cunhada dela, vem pra cá. Ora por ela, deixa Deus te usar. Profetiza em nome de Jesus. Está caindo por terra um gigante aqui. Aquele que olha para você e diz: você não pode, você não vai. Quem é você? Assim Davi a levar a sério, ouviu do gigante. Mas faça como Davi aqui essa noite. Faça como Davi. Olhe para o gigante e diz: eu vou em o nome do Deus vivo. Em nome de Jesus. Um Deus vivo. Você serve um Deus vivo. Olha para o teu irmão, fala para ele: você serve um Deus vivo, meu irmão. Ei, você serve um Deus vivo. E o Deus vivo está aqui essa noite. Ele está aqui essa noite. Ele já venceu essa peleja por você. Glória. Ele já venceu essa peleja. Sai daqui essa noite com uma grande vitória. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus está colocando esse gigante. Não saímos da nossa casa para brincar. É só mais um culto, não é não? Está caindo por terra esse gigante. O espírito da loucura está partindo em retirada. Rebequel. O nome da séria Calabaio. Meu Deus, que é isso? Que espírito de loucura é esse? Deus está arrancando lá da tua casa. Que me na série. Todo vício em nome de Jesus vai cair por terra. A medicação que você estava tomando, em nome de Jesus, creia nisso, é gigante. Vai cair por terra. Série que me na série. Andoriminaça. Aquilo que você não é capaz de fazer, põe na mão do Senhor. Ele faz. Ele faz. O Senhor faz, meu irmão. O Senhor faz. Em nome de Jesus, firma o pé na rocha. Se coloque seus pés. Coloque, fica de pé, todos vocês agora. Dá uma batida no chão aí com o teu pé. Vai, marcha. Marcha, igreja. Em nome de Jesus, firma o teu pé na rocha. Fala: vou firmar meu pé na rocha. O vento vem, mas eu estou firmado na rocha. Fica firmado na rocha. Deus falou, Deus confirmou. Falei para o irmão lá fora. Sabe por que esse moço entrou aqui? Só para confirmar. É o primeiro dia da campanha. Falei: mas quer ver? Fui lá perto, falei: em nome de Jesus, ô glória. Sabe o que acontece? Treva não fica no meio da luz, não sobressai. Ela vai. É assim.
a treva vai aonde tem luz. Quer ver aquela treva que tem querendo entrar na tua casa, entrar na sua vida? Tem treva querendo prevalecer lá na tua casa? Leva a luz para a tua casa. Porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, termos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É necessário luz. Luz. Sai daqui em nome de Jesus, vitorioso para a glória de Deus. Uma quinta-feira abençoada. Aleluia, em nome de Jesus. Quem crê que recebeu a vitória? Eu saio daqui com pós-vitória. Passou na próxima quinta-feira, nem preciso vir. Eu vou vir porque eu quero mais vitória ainda. Em nome de Jesus. Mas não venha sozinho não, traga alguém. Traga um amigo. Traga um amigo. Fala, olha, você vai chegar lá, no final do culto nós vamos orar. No meio da palavra Deus já está trabalhando. Mas nós encerra orando. Ah, pastor, essa semana teve um levante lá na minha casa. Vai cair por terra, em nome de Jesus. Nós vamos batalhar com coragem e com fé. Amém, queridos? Deus abençoe todos os irmãos. Quero lembrar os irmãos, os homens da casa. Depois vai ter um evento das mulheres. Mas nesse sábado tem um evento com homens. É uma confraria com varões. Mulheres, libera o teu marido para ir nessa confraria. Sabe por quê? Vou dar uma dica para você. E se ele está falando de não ir, empurra ele. Fala, vai em nome de Jesus, eu pago até dobrado para você ir. A confraria vai falar comportamento do homem dentro do lar. Lá vai dar uma sacudida nesses homens. Vai falar, cuida bem da tua casa. Trabalha em prol da tua família. Zela pelos teus filhos. Trata a tua esposa que nem uma princesa. Ó, irmãs, vai a dica. Manda esse camarada para lá. Pastor, eu quero mandar meu filho para lá. Para ele aprender a cuidar de uma mulher quando ele casar. Manda o teu filho. Qual é o valor disso? É R$30, né, irmão Éder? R$30, porque vai pegar uma carona com os irmãos, vai para lá, tem que levar alguma coisa, um guaraná. Eu vou levar suco para agradar minha esposa, porque ela vai falar, você vai levar suco? Oi? E 1 quilo de carne? Ei, pronto, irmão. Vai ficar bom demais. E ele já vai voltar com o bucho cheio já. Pronto. Mas manda ele para lá, vai ser muito bom para ele. E melhor do que para ele, vai ser bom para você. Vai ser bom para a igreja, por isso que eu estou falando. Vão para lá em nome de Jesus. Vai aprender lá. Cuidar das finanças. Ó, esse empresário que está do teu lado aí, né? Meus colegas empresários. Cuida bem das finanças. E aí vai. Deus abençoe. Vai ter... As mulheres não vão gostar disso aí, não. Os irmãos vão aprender a jogar bola lá. Pronto. Aí já. Mas é muito bom, irmãos. Manda. Meu filho é de maior, mas não é casado, pastor. Pode ir para lá? Acho que pode. Não é palestra para casais. É palestra para macho. Para homem. E esse camarada precisa tomar uma sacudida. Estou pensando em levar os dois de uma vez aqui, ó. Chegar lá já tomar sacudida logo cedo. Machos já são, graças a Deus, louvado seja Deus. Né? Mas precisa ir lá para tomar uma sacudida, aprender. Quando pensar em namorar, o Eliseu nem pensa nisso agora, mas o Emanuel já está na fase. O Eliseu ainda está precisando trabalhar ainda. Né, irmãos? Mas, ó, não perca, sábado. Pastor, que hora? É o dia todo. É o dia todo. Vai ouvir a palavra de Deus lá, vai tomar uns puxão de orelha. E é bênção de Deus. Amém? É isso aí, Leandro. Leandro, que é um dos líderes dos varões, acabei falando. Deus abençoe, irmão. Em nome de Jesus. E tem irmão que agora, depois que eu ver essa live, vai até querer ir correndo para lá agora, ó. E as irmãs empurram esse camarada para lá. Vai ser bom. Você vai ter um dia de folga ainda. Olha, que bênção. Você tem um dia de folga do camarada ainda. Eita, glória. Amém. Deus abençoe todos os irmãos, as irmãs, em nome de Jesus.
Próxima quinta tem mais, mas nós temos o Tarde da Bênção, não sabe, minha irmã? Eita glória, Tarde da Bênção. Ó, convidei um pregador para quinta-feira, uma das quinta-feiras. Vou falar para as mães aqui de plantão, que eu olhei para as gêmeas ali, ó, e fui lá e falei, eu vou profetizar na vida dessas meninas aqui, ó. Adoradora, cantora, para a glória de Deus, pregadora, missionária, em nome de Jesus. Irmãos, tem um jovem que vai pregar aqui na igreja, numa dessas quinta-feiras, o nome dele é Rafael. O Rafael foi criança do banco de criança. E eu lembro do Rafaelzinho, ele é sobrinho do Giovano. Um dos sobrinhos de Giovano que o Giovano trazia. Era um menino pacato, meu pastor. Quietinho, não dava trabalho, o Rafael. Esse menino cresceu, irmão. E está um pregador abençoado. Eu tenho acompanhado o ministério dele. Aí chamei ele, falei, olha, vou convidar você para pregar na igreja. Ele, pastor, estou com tanta saudade desse povo, porque ele cresceu aqui pequenininho. E hoje é um pregador abençoado. Você vai se alegrar muito e Deus usa ele de uma forma extraordinária. Amém, querido? Então, não falte não. Traga um amigo, traga um irmão, traga esse irmão que está frio, gelado. Vai lá, você, em nome de Jesus, na Antártida, busca ele, traz para cá, joga fogo nele e, oh glória, ele vai te agradecer demais. Amém? Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor. Faz assim agora. Sim, a mãozinha, isso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê da sua muita paz, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Saúde seu irmão com a paz do Senhor Jesus. E próxima quinta tem mais.